Oi, boa noite, Olá, cara. Tudo bem? tudo? Foi um prazer tê-la aqui no Divã Cultural. Aliás, você deve estar notando a máscara personalizada com o símbolo do Divã Cultural e te explicar o porquê da máscara também. Eu estou aqui, o meu irmão sempre me ajuda nas conexões e nós não moramos juntos, ele já está com mais de 60 anos, então todas as medidas de precaução nessa época tão atípica que a gente está vivendo de Sim. pandemia. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, cara. Imagina, obrigada a você pelo convite. Então vamos E, lá. cara, eu gostaria de começar essa conversa com você abordando como foi esse início, né? Uhum. Digamos assim, esse seu namoro com a dramaturgia, né? Surgiu muito cedo na sua vida, já na infância, ou um pouquinho mais tarde na adolescência? Como foi a sua aproximação com o teatro? Uhum. Então, eu comecei a fazer teatro com 9 anos, a partir de um projeto do grupo Nós no Morro. Eu moro na cidade de Nova Iguaçu e eu estudava numa escola pública daqui do bairro. E aí Sim. o grupo Nós no Morro ele entrou com um projeto social na escola. Na época era o bairro escola, enfim. E aí eu comecei a fazer teatro por lá. E foi lá que aflorou a minha profissão, né? Enfim. E foi aos 9 anos, eu não entendia muito bem e fui entendendo aos poucos, me descobrindo e redescobrindo. E a partir dos, vamos dizer, 11 anos, eu sabia que eu queria fazer teatro mesmo e levar aquilo para a vida. Então foi a partir de um projeto social mesmo. No projeto social. E Isso. nessa época, teve a figura de um professor, porque, por exemplo, você é formado em pedagogia, né? Aham. Então, como é que você vê essa questão do mestre nessa relação com o aluno, né? Bons mestres influenciam o aluno a abraçar determinadas escolhas, que às vezes ele está um pouco inseguro, e vê na figura do mestre uma confiança para ele Uhum. seguir em frente? Totalmente, ó. Na época, eu fazia parte de uma turma infantil, né? E tinha outra Uhum. turma dos mais velhos. E aí os professores, enfim, não sei, mas perceberam em mim alguma coisa diferente e me convidaram para fazer parte, esse professor Marcos Kovács, que ele me convidou para fazer parte da peça dos mais velhos, que eram os adolescentes. Ah, uhum. Então, eu comecei mesmo efetivamente a partir desse convite, porque eu acho que se eu tivesse continuado na turma dos mais novos, talvez eu não tivesse, porque o que acontece? Depois desse projeto, a gente expandiu. Quando o projeto terminou na escola, a gente foi para um outro espaço, e aí o projeto se expandiu, e aí a gente, a partir de um outro espaço, a gente já migrou para outro espaço, e daí surgiu o Nós da Baixada, que foi uma ceia de teatro daqui. Então, se não fosse por esse incentivo desse professor, né, do Marcos Kovács, do Derson, entre outros que tiveram comigo nessa época, de me levarem para essa turma mais velha e de me fazerem experimentar, né, o processo de montagem e de me fazerem proporcionar essa possibilidade de um né, pós-escola, né, que foi quando eu integrei a CIA, eu talvez não tivesse me atentado e seguido a profissão. E eu comecei, na real, a pedagogia justamente por isso, porque a educação ela é transformadora. E eu comecei ao contrário, né? Eu não fiz a licenciatura em artes cênicas, atualmente estou fazendo bacharelado, mas durante a minha graduação eu pesquisei o teatro na escola. A minha pesquisa da monografia foi sobre isso. E eu fui na prática e eu mais do que nunca, né, que ninguém, sei do quanto o teatro me atravessou e do quanto a arte é importante na escola, né, e do quanto a arte pode transformar a gente. Então eu fui a campo pesquisar, estive em algumas práticas, em alguns projetos independentes dentro de escolas públicas e então é isso, eu sempre estive envolvida. Mesmo no curso de pedagogia, eu sempre estive envolvida nessa pesquisa do teatro na escola e de como o teatro pode transformar não só o teatro, mas todas as linguagens da arte, música, dança e enfim, que atualmente é uma obrigatoriedade no currículo, né? Acho que é a Lei 13.296, se eu não me engano. E que é muito mal ainda
realizado, feito e nem sempre praticado. E na sua avaliação, por que você acha que durante tanto tempo, que o Brasil teve uma época, principalmente naquela época de ouro, que eu chamo de ouro do Brasil, anos 50, 60, em que você tinha muitas coisas sendo feitas a nível de arte nas escolas públicas. Até um pouco antes também, década de 40, e de repente foi havendo um esvaziamento, né? Nas últimas décadas, principalmente do século XX, um esvaziamento do espaço cultural, do espaço artístico dentro do cenário educacional. Você, na tua avaliação, assim, pelo que você pesquisou, o que você acha que levou as escolas a não batalharem por terem novamente esse espaço para lançar novos talentos? Sim. Então, na minha pesquisa, eu até falo, né, que a intenção do teatro ou da música ou das linguagens que compõem a arte, ela nem é tanto para esse sentido de profissão. Não Sim. acredito nisso, sabe? Eu acho que é mais num sentido de transformação. A arte, ela promove uma reflexão direta. Ela, ela retrata a sociedade e suas questões. Então, ela é muito potente. Então, é É. muito intrigante, assim, a gente pensar o porquê dela não ser incentivada, né? Por quê? É. Para que, assim, incentivar o pensamento crítico? Enfim, O a gente adentra em questionamento. outras... Exatamente, a gente entra em outras questões. Sim. Oi, está me ouvindo bem? Tá? Eu vi você Tô. ajeitando. E olha só, em relação a essa escolha de você, por exemplo, estar com pessoas mais velhas no grupo de teatro, você era uma criança que desde cedo já mostrava, digamos assim, uma maturidade um pouco acima da sua idade, as pessoas viam isso em você. Eu pergunto isso porque eu trabalho como professor e eu via muito isso. Às vezes crianças são mais tímidas ou são mais introspectivas, elas quando estão com uma pessoa um pouco mais velha, ela desabrocha com mais facilidade, às vezes, do que pessoas da mesma idade. Você acha que aconteceu um pouco isso contigo também? Sim, eu acho. Eu escutava comentários do tipo, ah, você é uma criança madura, e acho que por conta do ambiente também, né? Eu convivia com pessoas não tão mais velhas, assim, mas Uhum. mais velhas, então, que estavam em momentos diferentes, na adolescência, com 16, 17. Então, sim, eu já até esqueci a sua pergunta. Você perguntou sobre. Sobre essa diferença, por exemplo, se eles já colocaram você numa turma mais avançada, porque viam uma É, maturidade. isso. É porque o que acontece? Eu, desde sempre tento fazer o melhor. Eu acho que Uhum. desde muito pequena. Então, eu levava muito a sério. Eu chegava cedo, eu me exercitava, fazia com muita vontade. Então, acho que isso, de alguma forma, chamou a atenção, sabe? E aí, eles me fizeram um convite para participar da turma mais velha. Então, eu sempre levei muito a sério, sabe? Eu nunca levei na brincadeira. Por mais que eu não tivesse consciência, talvez, de que isso me levaria a tão distante, né? Por muitos anos, eu nunca imaginei naquela época, mas já era inconsciente. Então, eu acho que eu levava muito a sério e eles percebiam isso. E aí me convidaram para fazer parte dos mais velhos. Mas nem eram tão mais É. velhos, é porque fala assim, parece que. Não, não, sim. É uma brincadeira disciplinada, né? É aquela coisa que as pessoas Exatamente. às vezes associam a brincadeira a uma coisa caótica. Não é. A brincadeira, você vê como quando uma criança, por exemplo, está brincando. Eu, por exemplo, me lembro muito da minha infância, eu fui criado muito dentro de casa por conta do meu avô, que ficou doente muito cedo. E aí eu fui uma geração da televisão. Então eu via as coisas na televisão e reproduzia aquilo em brincadeiras. Então tinha o horário do intervalo, eu dava o intervalo, dava um tempo, voltava para a brincadeira, e a minha mãe, que estava varrendo a casa, às vezes parava para assistir a brincadeira com o telefone. Então era uma Sim. coisa séria. Tinha o horário de começar, a hora. Então, às vezes as pessoas pensam que a criança, ela está brincando, ela não está. Não, aquilo ali é uma coisa extremamente séria. E que a pessoa como você, né, que tem esse talento para a arte, né, para representar, tem o privilégio de levar isso para a vida. Né? Sim, a brincadeira é a primeira ação ali da criança, né? Que a criança vai É. aprendendo, brincando, perguntando e imitando o pai, imitando a mãe, e, enfim. Uhum. E eu também, antes de
entrar pro teatro, eu brincava muito, eu já enganei os meus pais, a gente passava tinta vermelha e fingia, enfim, Aham. fazia umas coisas assim. E aí depois me encontrei mesmo no teatro. Eu estava pesquisando um pouco sobre você e vi também que houve um momento da tua vida em que você participou de um concurso de Miss, né? Você Sim, poderia falar um pouco disso também para a gente? Porque, além da questão do talento, né, as moças gostam do teatro, também são muito bonitas, tem um pouco essa coisa também de ir um pouco para modelo. Então, mas eu achei Miss muito interessante, que era uma coisa que até certo ponto as pessoas não incentivam muito na televisão. E que eu achei muito bonito, né, você participar disso. é. Eu tive um processo assim no teatro quando eu fiz uns 16, 15 anos. Eu saí da CIA de teatro e aí Sim, eu fui trabalhar. Eu trabalhei em várias coisas. Trabalhei em cartório, como jovem aprendiz na área administrativa, muitas coisas. Mas sim. sempre estive envolvida com agências de modelos e fazendo trabalhos no teatro, assim, esporadicamente. E aí Uhum. surgiu esse convite Surgiu esse convite não, na verdade eu vi na internet que ia ter o concurso do MIS Nova Iguaçu. Até então eu nem sabia que existia concurso aqui na cidade. E aí eu fui fazer. E foi uma Aham. experiência muito diferente, muito interessante e me despertou para outras coisas, porque a partir desse concurso eu me agenciei e aí comecei a fazer trabalhos mais específicos para a área da moda e fui mais para publicidade. E isso ampliou o meu olhar, né? Que eu fui um Uhum. pouco além do teatro e vi que eu conseguia, assim, sobreviver de alguma outra forma, porque viver de teatro é muito difícil, né? E aí foi então foi quando também eu comecei a dar, assim, veio essa ideia da televisão. Uhum. E aí foi nesse momento, mais ou menos. Acho que eu participei, foi em 2000 e nem lembro, faz muito tempo. Uhum. Então foi isso. E- Pode falar. não, não, continue, foi isso, né? E aí foi isso. Eu entrei nessa área e eu fui Miss Juvenil. Depois eu continuei. Aí eu ganhei o Miss Mundial Rio de Janeiro. E aí parei, porque é muito difícil também. Você precisa de patrocínio, você precisa de grana para se manter. E não é fácil ser Miss, não é. Precisa se dedicar também, aí é Precisa tirar se o teu fome. dedicar, toda uma situação. Você precisa fazer muita academia, enfim, muito complexo. Não é tão Ok. fácil. Aham. E você disse, eu estava lendo uma entrevista sua, e você disse que quando foi para a televisão, teve essa oportunidade de atuar, ser selecionado para a Era 6, você vinha de uma experiência de muitos trabalhos que você já tinha feito em teatro, que você estava se familiarizando com a televisão. E o que você acha? Eu, pelo menos, particularmente, vejo que tem toda uma tradição de grandes atores, se tornaram grandes atores no Brasil, que vieram justamente do rádio e do teatro. O teatro, te deu uma certa segurança na televisão, embora sejam comunicações bem diferentes. Sim. Ele dá uma total base, né? Você, enfim, você tem as suas ferramentas, você sabe como fazer ali. Mas ao mesmo tempo, não é a mesma coisa. Você está num espaço desafiador. Para mim foi bem desafiador. Você tá. Para mim, o mais desafiador foi esse sentido, porque no teatro você tem um texto inteiro, né? Você sabe toda a Uhum. trajetória do seu personagem. Você fica uns 4, 6 meses anteriores pesquisando, se aprofundando e ensaiando muito para se apresentar, para entrar em temporada. E na TV não. Na TV você se prepara, você também tem uma preparação prévia, mas aí você grava e foi. E aí eu fui entendendo isso, sabe? Você grava e foi. E aí já é um outro capítulo. E às vezes você grava um capítulo posterior e você grava. É meio complicado. E Então eu aí fui lembra um entendendo pouquinho o isso. cinema, né? Lembra um pouquinho Isso. o cinema, que você faz uma cena, depois faz, né? Sim. E aí cai nessa construção da personagem que é bem diferente da do teatro, né?
que você constrói Ah, ali, você já tem todo o arquétipo da sua personagem, enquanto na TV você vai construindo ela aos poucos, você vai se alimentando aos poucos a partir do texto. ah. E eu tive uma surpresa com a Mabel, porque eu sabia mais ou menos assim, mas não sabia totalmente. Então é muito interessante isso. Eu gostei muito dessa experiência de aos poucos descobrindo e vai mudando a sua forma de fazer, né? A cada informação que você tem nova. Enfim, É interessante que você vai descobrindo novas nuances naquela mesma personagem, né? várias camadas, exatamente. E às vezes aí rola até um arrependimento, né? Porque você já gravou o anterior e aí você sabe de uma informação que você fica, Sei. poxa, se eu soubesse disso antes, Poderia ter faria utilizado, né? diferente. Mas eu acho que esse para mim foi o maior desafio nesse sentido de construção da personagem, você ir entendendo e essa dinâmica, né? Porque é muito dinâmica a televisão. Você grava, já tem a próxima e vamos lá. E é um pouco mais difícil de se concentrar, né? Porque Uhum. a maioria das cenas que eu gravei foram externas, então é muita coisa. Mas eu adorei. Uma E como é experiência que foi maravilhosa. como é que foi esse processo? Você participou de um workshop? Como é que foi? Você já tinha ideia de que iria para esse personagem ou poderia ser que te indicassem para outro personagem que você não saberia? Não, eu não sabia que eu teria um personagem. Eu recebi um convite para participar de um workshop somente. E aí a Sim. gente ficou lá, acho que foram 2 ou 1 semana de imersão, de pesquisa, mas nada muito com relação à novela. Só nos últimos dias que foram dando um pouco de texto da novela. Mas a gente fez vários exercícios, foi muito gostoso. E aí, depois de um tempo, depois de alguns meses, que me ligaram falando da Mabel, que foi muito legal. Mas não, antes a gente tinha feito um workshop para a novela, mas assim, nada muito concreto do que seria. E aí depois disso, depois de uns meses desse workshop, eu fui convidada. E aí foi muito legal isso, né, de participar desde o iniciozinho, né, porque ele foi o primeiro movimento de, de, de imersão, de pesquisa da novela. Acho que prático, Uhum. né, eu digo prático. E como é que é para você, por exemplo, esse foi o primeiro papel, assim, você já tinha feito algum trabalhinho antes em televisão ou foi o teu primeiro trabalho em televisão? Eu já tinha feito, mas eram participações. Eu Sim. fiz em Rockstory, fiz em Chipados. Mas assim, coisas nada que se compare a uma imersão, né? A Sim. ter o nome Uhum. de um personagem, é você conhecer toda a história, e que é muito difícil, até falando disso, é muito difícil até fazer participação, porque geralmente você chega meio deslocado, né? Te convidam e você nem sabe muito o que está acontecendo. Eu até em Rock Story, a minha personagem até foi algumas vezes, gravou algumas cenas, mas assim, é sempre muito esporádico. Então é uma experiência totalmente diferente da experiência de você estar desde o início, se preparando, enfim. Mas já Eu tinha fiz essa feito, sim. pergunta, já tinha, né? Porque você vê, por exemplo, você teve uma experiência toda de teatro anterior. Como é que é, de repente, quando você tem um personagem que você consegue tornar ele mais popular, justamente por ter uma história maior na novela? Como é que é o olhar do público para você a partir daí? A tua experiência em teatro, paralelamente a isso, mudou muito, quer dizer, você, a partir dessa sua visualização na novela? Como assim? Você diz da minha relação com, É com do essa. Ah, público. tá. Dessa reação do público. É totalmente diferente. No teatro, você tem uma reação de energia, né? Você tá ali no palco com todo mundo e com o público, enfim, e você tá sentindo aquela energia, você tá numa conexão direta com tudo aquilo. E aí depois, geralmente, você fala né? Dá um beijo, um abraço. E aí você sente quando é interessante, quando rolou e quando não rolou. No, Ah, na TV é totalmente diferente. A reação e o que acharam vem muito da internet, né? Vem da. Eu até evitei um pouco de ver, assim, porque achava meio estranho.
E vinham críticas, elogios, enfim, mas a reação é bem diferente. Você vai sentindo mesmo nas redes sociais. Para mim foi mais nesse... E também na rua, né, um pouco. Mais aqui onde eu moro. Mas, por exemplo, a pessoa que te vê na televisão e vai te ver no teatro por causa do seu personagem na televisão. Sim, isso é muito legal, porque ainda não aconteceu porque veio a pandemia, né? Infelizmente. Você estava até para estrear uma peça, né? Você estava com um projeto, né? Um projeto. Essa que ela até é baseada no texto do Dias Gomes. Isso, o inquérito. Na verdade, a gente já fez. Foi bem nesse períodozinho, eu cheguei a ter umas 2 pessoas que foram assistir, mas que já me conheciam. Mas eu tenho comentários desse no meu Instagram que eu acho tão legal, que as pessoas perguntam quando é que você vai estar no teatro? Eu quero te assistir. Você tem que me avisar. E isso é muito legal, né? Porque, de alguma forma, é também formação de plateia, né? Você incentivar essa ida ao teatro, que é tão importante. E é muito legal, agora você falou da formação de plateia, eu também assisti um ensaio muito bacana que vocês fizeram, tá no YouTube, né? Fragmentos kafkianos, né? Uhum. E que é dividido em 2 episódios, né? Isso. Vocês fazem 2 episódios. E também, eu acho que, embora o pessoal diga, mas não é teatro, é uma outra forma, sim, mas para a pessoa que nunca teve o hábito de ir ao teatro, você não acha que essa comunicação pela internet, com essas visualizações online desse trabalho, pode formar uma plateia futura para o teatro também? Totalmente. E na internet, se a gente pensar, esse acesso ele é muito mais democratizado, né? Porque muita gente não tem acesso por falta de recursos financeiros mesmo e acesso por falta de incentivo por não saber que existe teatro na cidade. Por exemplo, antes de eu começar a fazer teatro, acho que ninguém nunca da minha família tinha ido ao teatro aqui. E isso é muito recorrente onde eu moro, aqui em Nova Iguaçu, enfim. Então, acho que ter teatro online é, sim, uma forma de incentivo das pessoas assistirem, ter essa inspiração, essa curiosidade, né, de ir ao teatro e assistir aquele espetáculo, ou enfim, um outro espetáculo ao vivo. E voltando um pouquinho à tua personagem Mabel, você participava de um núcleo muito interessante ali na novela, de convivência tanto com jovens atores, né? Você contracenava muito com o seu par amoroso, que era o ator Danilo Mesquita, né? Que fazia, o Carlos, né? Uhum. E ele era do núcleo ali, Glória Pires, Cássio Gabos Mendes, quer dizer, como é que era para vocês, jovens, né? Desbravando aí todo um caminho pela frente, também ter esse contato, que acaba sendo um grande aprendizado, né, cotidiano, com essas figuras que antes vocês admiravam e agora estavam trabalhando ali, batendo uma bola direto com eles. Sim, eu nunca podia imaginar que Glória Pires seria minha sogra, né? Não imaginava. Nossa, eles são, olha, se eu falar, eles são tão gente boa, tão generosos, tão... que assim, é muito fácil, né, trabalhar com essa gente, com gente que é educada, generosa e que tá te ajudando e que tá te olhando em cena e te transmitindo energia. E foi um aprendizado. Nossa, eu fiquei muito nervosa na minha primeira cena com a Glória, mas ela tem uma tranquilidade tão grande que me contaminou. Aí no final da cena eu já tava super querendo gravar outra com ela. Ela é um amor de pessoa, enfim, é um aprendizado, né? Não tem outra coisa a se dizer. É um grande aprendizado e eu acho que é isso. Não encontro outra palavra. Uhum. Foi uma troca muito, muito rica. E é muito louco isso, né? Porque é isso que você falou. Uma hora você tá vendo aquela pessoa e aquela pessoa é uma referência. Agora é gigante na televisão. E aí eu tava lá do lado dela, contracenando e trocando ali. Um privilégio mesmo. E uma coisa muito interessante é que tem atores, atrizes que não passam esse, digamos assim, você falou do nervosismo,
Mas, por exemplo, eu estava vendo o teu Face, a primeira cena que você filmou da tua televisão, em que você aparece, a tua personagem aparece. Ela está chegando e está uma febre, e o rapaz olha para você, né, o Carlos, fala assim, poxa, que moça bonita e tal. E Aham. você passa uma tranquilidade naquela sua primeira aparição, que eu acredito que por dentro estava uma revolução dentro de você. Mas a atriz ali prevalece. Como é que foi esse primeiro momento? Então, aquela não foi a primeira cena, mas foi o primeiro dia. Ah, entendi. Foi o primeiro Foi o dia de primeiro- gravação. E eu tava muito nervosa, realmente. Eu tava ansiosa, porque demorou um pouco a chegar o momento da minha. Tinha atrasado. E aí eu ah, tava ansiosa, mas ao mesmo tempo com medo. Mas como aquela cena não tinha texto, realmente ela foi mais tranquila assim. Era uma cena só de ação, de entrar, né? Enfim. Mas foi um dia muito legal, eu lembro. Foi muito legal, foi uma é uma cena que experiência. tem muito, muito daquela coisa da troca do teatro, né? Do Sim, olhar. isso. Ação, olhar, exatamente. Muita ação, muito corpo também. E, e foi isso. Nesse dia eu tava muito nervosa mesmo. Que bom que não transpassou, que ninguém percebeu. E o que você aprendeu com a personagem Mabel? Pontos em comum e pontos dissonantes com essa personagem em Ai, relação a meu você? Deus. Você me pegou agora. Bom, pontos em comum que a Mabel é determinada, né? Até demais, né? Que eu não sou a esse nível dela, mas eu sou determinada. A Mabel também ela é muito amorosa, assim, por mais que ela. Porque assim, ela foi muito condicionada ao que ela vivia ali, né? O pai dela trabalhava num clube que só Sim, tinha gente com muito dinheiro, com muita aquisição, e ela não. Então ela foi condicionada a viver daquela forma, a se proteger, a fingir. Então, para ela, acho que a mentira acabou se tornando um pouco natural, sabe? E quando ela vai fazendo isso, ela não. Por mais que ela faça, lógico, né, com um pouco de maldade, ela não faz com tanta, sabe? Isso é um processo meio que, pelo menos eu defendendo a minha personagem, eu acho que era um processo natural, mas ela faz por amor. Então eu sim. acho que ela, por mais que ela seja meio grossa com o pai, enfim, ela se preocupa com o pai, ela ama o pai. Só que ela é condicionada àquele meio. Então eu acho que o amor também, e pontos diferentes aqui, que eu não minto, Uhum. tanto quanto ela, não minto, só no Uhum. teatro, né? E diferentes Mas como também. diria o Cazuza, né? Mentiras sinceras me interessam, né? Pois é. Outro ponto que eu nunca faria é isso, de desfazer de outra pessoa para ou omitir uma outra pessoa para enfim, passar uma situação que você não é. Para mim isso é muito muito distante. Eu nunca faria isso. Que ela finge que o pai é um motorista e ela, enfim, colocar uma pessoa que te ama, que tá ali com você como uma pessoa. Nossa, é bem forte o que ela faz. Eu recebi bastantes mensagens depois dessa cena que ela mente e chama o pai de motorista, enfim. Então eu nunca faria isso. Legal. Agora, eu acho esses personagens assim, por exemplo, a Glória Pires, então, foi campeã de fazer personagens nesse filme, quando ela fez Vale Tudo, né? Ela fazia uma personagem que filha da Regina Duarte, na personagem dela, ela dava o jeito dela de sobreviver. A Janete Claire, as novelas da Janete Claire, você pega, por exemplo, a Regina Duarte na Sede Coco, o personagem, principalmente do Coco, era um personagem ambíguo. Quer dizer, eu acho que esses personagens assim, a Mabel, por exemplo, para você, foi muito rica por causa disso, porque eu acho que o público tem uma facilidade maior de se Com identificar com certeza. algo humano. Né? Se você Uhum. faz aquela mocinha perfeita, boazinha, as pessoas acham algo muito distante, né? E você era uma personagem real, isso que queria Que conquistar o cometia seu amor, né? erros. É. Cometia erros, né? E podia, eu acho que isso tornou, se houve críticas, eu acredito que tenham sido muito críticas positivas em Não, relação críticas com à relação sua à entrega, personagem. à sua Não, entrega, né? eu me referi a críticas com relação à Ah, personagem. personagem, bom. É, Tá, porque as tá. pessoas, nossa,
ficaram com bastante raiva de mim. Porque o Carlos era o oposto, né? O Carlos era um menino bem tranquilo, um menino, enfim, que não mentia, que era super sincero com ela, que pedia a todo momento muita sinceridade para ela. Então as pessoas ficaram bem chateadas, ainda mais depois que chegou Inês e aí ela arrumou aquilo tudo, fingiu a morte não, a doença do pai. Então as pessoas ficaram chateadas com a Mabel. E hoje em dia é até mais fácil você separar o personagem do ator por conta das redes sociais, né? Eu acredito que numa época em que não tinham as redes sociais, o público, Ah, tem sim. histórias aí que você deve ter ouvido Sim, ali, de atrizes que faziam vilãs que quase que apanhavam na rua, né? sim. O pessoal Foi misturava quem que ali. eu ouvi? Foi é, recente, não recente, a Carminha, né? A Adriana Esteves. A Eu acho Adriana que ela Esteves. contou numa entrevista que ela era xingada na rua. As pessoas acreditam de verdade. Mas sim, eu acho que a internet, as redes sociais, dá esse distanciamento, né? Olha, aqui eu sou a Carla Nunes e lá É, eu sou a Mabel. e gostaria de saber de você também, por exemplo, você dá muitas dicas no Instagram de livros que você está lendo. Eu achei muito legal isso também, né? Que batem mais fundo em você. E os autores, eu estive vendo os autores, Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, estava no teu foco, né? A Eu Revolução do não Bicho, terminei. não? Não, por isso que eu não Mas gostei. o George Orwell, né? Que você, esse é a Revolução dos Bichos, você terminou, né? Mas Terminei. só pela indicação, pela escolha do autor, a gente já nota em você uma pessoa que é insatisfeita com esse espírito de época que você está vivendo, né? Você busca autores que buscam a revolução, que buscam Exatamente. mudar o status quo. Fala um pouquinho dessa tua maneira de ser em relação ao mundo. Então, quando você me ligou e você falou sobre os livros, e aí eu fui notar isso, fui olhar os livros que eu tinha postado. E assim, sem querer, eu percebi que todos os livros que eu tinha compartilhado, eles falavam de alguma forma sobre uma revolução, ou sobre um poder totalitário, ou sobre um livro que critica o autoritarismo, enfim. E eu achei A busca da interessante, porque liberdade, né? exatamente. E eu não tinha notado isso dessa ligação. Mas eu acho que era muito pelo momento também que a gente está vivendo, né? Esse momento político. Acho que inconscientemente a gente vai encontrando formas de se alimentar, de. Enfim, eu acho que é isso. Mas eu A não. própria... Sim, pode concluir, por favor. Mas eu não tenho muito. Eu até comprei uns livros esses dias. E eu sempre compro livros assim que, não sei, eu não tenho muito, gosto desse aqui, vou comprar esse, só esse, só esse, só esse. Não, eu É vou. meio intuitivo, né? Meio É meio intuitivo. intuitivo, eu não sigo uma linha. Mas aí, assim que você falou por telefone, eu fui olhar os livros para eu relembrar, porque eu sou uma pessoa bem esquecida. E aí eu fui relembrando assim. Aí nossa, eu só postei coisas assim que. É isso que você falou, que incentivam de alguma forma o pensamento crítico, que fala sobre uma revolução ou sobre uma sociedade autoritária. E é isso que eu disse, eu acho que é muito inconsciente do que a gente está vivendo atualmente, politicamente. No mundo, né? A gente vê isso, No quer dizer, mundo, exatamente, não só aqui. né? Por exemplo, eu achei notável aquele fragmento kafkiano, porque eu não sei se você concorda comigo, o mundo nunca foi tão kafkiano quanto agora. Sim, ele traz temas contemporâneos, traz a crise existencial, a desesperança do ser, a solidão, enfim. E eu até, esses dias, um conhecido, ele postou em forma de protesto, porque, enfim, várias questões que ele está tendo com o edital público, e que ele Sim. não está sendo respondido, né? E que ninguém responde ele, que ele tinha feito tudo certo. E que ele fala no texto dele que ele estava se sentindo um Gregor Samsa, que ele estava se sentindo um inseto diante de tudo, que ele estava sendo imposto a, ao que eles queriam, né? Que não era o certo. E que ele não estava sendo ouvido. Então, acho que é muito isso. O Gregor, essa metáfora, né, do inseto, representa muitas coisas. E
a gente traz nesse trabalho, a gente foca nessa solidão do personagem, faz esse comparativo com a nossa solidão, né? Nessa solidão do isolamento social. Acho que é isso. E o Gregor, ele faz... Acho que ele faz alusão às fraquezas humanas, né? Diante as pressões sociais. Então, é um livro muito, muito legal, né? Então, quem está assistindo, é bem interessante de ler A Metamorfose do Gregor. Do Kafka. Perfeita a tua análise, perfeita a tua análise e fala também disso, né? Da indiferença. Talvez ele se sentiu um inseto, venha disso. Quer dizer, o mundo não está me vendo, né? A gente vive num mundo em que, em determinadas situações, certas pessoas se tornam invisíveis. Isso é muito doloroso. Exatamente, né? Exatamente. E a gente até, acho que em algum momento do vídeo, o PH, que é um dos atores que fazem, numa entrevista, que ele pergunta quem ele acha que é Gregor Samsa, e ele fala, né? Que são todas as pessoas que são tratadas como insetos na sociedade, né? A classe trabalhadora, enfim, todas essas pessoas que são tratadas como ninguém ou que têm as suas questões diminuídas. Você vê como é que essa coisa já estava, né, Carla, presente antes mesmo da pandemia, né? Você vê, o grande filme de 2019 foi Coringa. E se você pega a essência do Coringa e o desempenho maravilhoso do Joaquin Phoenix, né, que ajuda a gente a se identificar logo, todo mundo se sente um pouco aquele Coringa. Engraçado que o Coringa do Christopher Nolan, né, do Batman, já tem uma coisa mais do vilão e tal. Mas é interessante o Joaquin Phoenix é que ele dá uma fragilidade ao Coringa que, por mais que ele cometa coisas erradas, é impossível você, em determinado momento do filme, não se sentir um pouco aquela pessoa. Sim, acontece um processo de empatia imediata. Concordo. E fala um pouquinho, você também... Não travou não. Você também tem um grupo em Nova Iguaçu, que eu estou pesquisando aqui, você integra o chamado Companhia de Segunda. Fala um pouquinho desses trabalhos que, de certa forma, foram interrompidos pela pandemia, mas que vocês estavam desenvolvendo. Então, a CIA de Segunda, ela surgiu dessa vontade de pesquisar, de uma imersão cultural devido a esse antigo grupo, a CIA Nós da Baixada, porque eu saí, mas a CIA, depois de um tempo, ela teve que fechar, né, por conta de falta de apoios financeiros, eles não conseguiram manter o espaço, e aí, atualmente, a gente está pesquisando teatro, e o Inquérito foi a nossa primeira produção, a primeira peça. A gente estava pesquisando o Amarelo, bem devagar, que ainda está muito no papel, mas que, por coincidência, também fala sobre essa utopia de qual lugar você quer estar, se você pudesse apertar o botão, para onde você queria ir. E é muito interessante porque agora, nesse processo de isolamento e de pandemia e de Covid, isso se interliga muito, né? Para onde você queria ir nesse momento? Mas ainda está em processo, a gente ainda não concluiu nada. Mas Inquérito, que, né, é a obra do Dias Gomes, livre adaptação, a gente se apresentou... Tem gente do grupo aqui, mas já faz um tempo que a gente está na estrada. E eu não fazia parte do elenco, eu só fazia parte da produção. Eu ficava no som, operando o som e ajudando no que precisava. Mas aí depois teve um convite do Sesc para um projeto, que eu não vou lembrar o nome agora, se alguém tiver e quiser falar. Mas aí nesse projeto a gente teve a oportunidade de duplicar o elenco, e aí foi quando eu entrei também, interpretando a Branca Dias. E foi bastante interessante porque, apesar da peça estar pronta, né, esse outro diretor... Porque, assim, o projeto era chamar um novo diretor para dar uma ótica diferente, uma perspectiva diferente do trabalho. Então, esse diretor trouxe uma perspectiva diferente e foi um processo bem interessante. E por mais que a gente mantesse as marcações, né, cada ator tem sua individualidade, então foram duas peças diferentes, vamos dizer.
E é uma peça muito importante, né? Ela fala sobre a supremacia de um poder religioso, né? Que, enfim, que não aceita nenhum outro que não esteja enquadrado nesse dito certo. E a Branca Dias, que é uma personagem super livre, à frente do seu tempo, né? Se eu posso dizer assim. Uma mulher, uma leitora que é curiosa e questiona ali aquele poder vigente, vamos dizer assim, e tudo que afeta, né? Tudo que põe em risco, né, aquele poder tem que ser eliminado, né? Então ela é queimada. Eu tô dando spoiler, Não, mas não, não. Essa peça é muito conhecida no Dias Gomes, não tem problema. Enfim, mas é uma peça bastante importante porque fala sobre tudo isso. E que se interliga muito com o que a gente está vivendo também, né? Muitas peças foram censuradas no ano passado e, enfim, porque não iam né, no caminho do que é dito certo, porque faz pensar e faz, enfim. Descobrir outros caminhos, né? Não só um caminho, mas uma multiplicidade de caminhos. Né? Sim, exatamente. E olha que interessante, você falou agora uma coisa, eu fiz uma relação meio. Não tem nada de louca, não, mas eu acho que a Mabel, a gente está falando da Mabel, você falou da Branca Dias. Por mais que a Branca Dias fosse uma mulher à frente do seu tempo, geralmente as pessoas que estão à frente do seu tempo defendem verdades, né? E para elas são muito naturais. E a igreja, né, principalmente naquela época da Inquisição e tudo mais, sempre trabalhou com a mentira. Ela nunca trabalhou com a verdade. Ela era uma mentira transformada numa verdade dogmática. Né? Uhum. Então, os heróis, as heroínas, né, no caso da Branca, ao mesmo tempo que ela era livre e defendia uma verdade, havia uma ingenuidade na defesa dessa Exatamente. verdade. Ela faz a Mabel mente para sobreviver. Exatamente, para se encaixar na sociedade ali, para tentar se relacionar com os outros. E você falando sobre isso, eu lembrei que ela na verdade, a Branca, ela age por amor, né? Por compaixão ao seu semelhante. Ela se joga ali no rio para salvar o padre do afogamento. Uhum. E aí ela é acusada de heresia e atos contra a moralidade, por só fazer. Quando o pecado vinha todo do padre, né? O pecado vinha todo do padre. Ela tava... Exatamente, ele que não estava aguentando ali a situação. É verdade. Mas muito interessante essa leitura. E uma coisa também que eu acho interessante, na indicação desses livros que você dá no Instagram, é que vai levando o jovem, né, pessoas que se identificam com o teu trabalho, a ir descortinando essas novas formas de leitura, né? Porque você tem certos autores hoje em dia que são os autores da moda, né? Uhum. Mas nem tudo que é o autor da moda é aquele autor que vai acrescentar mais coisas a você. E às vezes esses autores mais antigos, né, você vê Aldous Huxley, George Orwell, que você recomendou, que vão levar a essas grandes transformações, né? Sim, o pensamento, a reflexão. Eu acho que tudo tem um tempo, sabe? Eu também já tive nesse meu período já tive o meu momento de leitura de autores da moda. Do contexto, eu amava romances e lia Nicholas, tipo, eu tenho acho que todos os livros dele. E é isso, eu acho que é um amadurecimento. Sim, trazer isso para a internet e né, tenho seguidores muito novos, né? E até sigo bastante Instagrams de leituras. Mas eu acho que essas leituras não são, assim, invalidadas, assim. São ótimas, porque também aguçam o vocabulário, a escrita e outras formas. Mas eu concordo com você, que trazer também um outro tipo de leitura, né? Uma leitura mais crítica é importante. Mas eu acho que tudo tem um tempo, assim. Eu acho que isso vai se amadurecendo e você vai gostando de certos tipos, e aí uma coisa vai te levando a outra. Mas eu também tive, às vezes ainda vou para alguns autores ditos famosos, porque eu gosto. Não, tem autores famosos que têm um conteúdo muito bom. Mas eu digo que, às vezes, o autor se torna famoso não pela qualidade, às vezes, do texto, mas pela propaganda, pela mídia que é feita em torno. Aí, por exemplo, eu já comprei livros
assim que eu ia esperando muito, né? Quando eu ia abrir o livro, eu falei, pô, mas é só isso? E Sim, eu vi um eu sei. marketing Eu imenso, né? também tive acho que essa crítica ao, eu nem sei se eu vou falar certo o nome dele, acho que é John Green, né? Uhum, Que é, é a o, Culpa das Estrelas, o Teorema, Teorema de Catarine. Eu li todos esses livros, nem lembro, tem todos aqui. aham, E eu, assim, eu não gosto. Sabe quando você lê e não, assim, não gosta, mas ao mesmo tempo todo mundo tá lendo, aí você vai ler também. Mas é, você nem tá achando tão interessante. E agora, mais assim, madura, eu entendo que nem era tão legal assim. E eu acho que é isso que eu tô dizendo, acho que é um processo de amadurecimento. Você vai lendo um outro livro de uma outra autora, é, você fala, nossa, isso aqui é bem legal. E aí você compara com uma outra leitura e você fala, acho que desse tipo aqui. Por exemplo, eu já atualmente não leio romances, quase nunca. E eu lia aham. muito romance, muito. E hoje é só se for um romance de ficção científica. Mas Hum. acho que é o tempo mesmo que vai te levando para outros tipos de leitura. E me diz uma coisa, agora você falou de ficção científica, me remeteu a alguns autores que hoje em dia são muito badalados, mas eles são mais do universo das HQs, tipo Alan Moore, por exemplo. Você lê também, assim, grandes coisas do universo de quadrinhos ou mais livros? Assim? Não, não leio. Mas eu tenho um namorado que é ator também, que ele é super integrado, ele é nerd e lê isso tudo aí. Eu tenho o mangá do Kafka, do A Pô, Metamorfose, que é bem legal. que legal, deve ser isso, né? E tentei ler o One Piece, mas não engrenou. É. Mas não tenho É, muita tem aquela coisa. experiência. É, tem muita coisa da identificação, né? Por exemplo, teve um autor na década de 90 que foi muito badal, Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Eu fui ver o filme, não me identifiquei tanto, li o livro, mas aí eu fui ler o primeiro livro que ele tinha escrito, A Brincadeira, e eu adorei esse livro. Quer dizer, o livro que estava sendo badalado eu não curti muito, era um livro que ninguém estava divulgando daquele autor, é que eu achei o melhor dele. Às vezes é legal até você ir, né, na É obra do legal. autor. É verdade. Isso pode acontecer. De você encontrar ali uma pérola, que nem é a Né? famosa. Também um que eu li agora, que foi o da Lucy. Tá aqui, Lucy. Não sei falar. Mas é o da Anne da série. Uhum. Ah, sim. Então, eu fui ler, achei interessante, mas até postei antes de terminar no Instagram a leitura. E depois, na metade, eu percebi que não era interessante, não. Eu acho que eu fui com muita expectativa por conta da série, que a série é É, muito legal, muito interessante. E a série terminou, e aí tem essa questão de que não vai ter uma pós-produção. Aí eu, como é que eu vou fazer agora? Aí eu fui logo procurar se tinha livros. Agora que traduziram, porque foi recentemente, porque das pesquisas que eu tinha feito não tinha tradução ainda, e tinha esse livro. Aí eu comprei com muita expectativa, mas não curti tanto. não curtiu tanto. Agora você falou um detalhe também muito interessante. O streaming tem ajudado muito a divulgação também da literatura, né? Eu estou vendo Uhum. algumas produções, alguns seriados da Netflix, ele pegou livros de terror lá do início do século XIX, adaptou agora e tremendo sucesso, né? Como é que você vê esse mercado do streaming? Você também tem interesse de se dedicar mais a esse mercado? Você vê que esse é o futuro mesmo da comunicação? Olha, eu acho que acredito que seja assim, porque a gente está num momento muito imediato, né? É tudo muito rápido. É, E que a gente não tem muito tempo de ficar acompanhando todos os dias no mesmo horário, que a gente tem. É, exatamente. E a experiência da série é uma experiência muito mais imediata, né? Você tem tudo ali para naquele momento, você pode maratonar tudo naquele momento que você tem de tempo, ou você pode ir degustando aos poucos. Então, é uma experiência que vai dominar. Tanto que agora as novelas estão se adaptando a séries, né? Estão virando séries. As novelas são grandes. antigas estão sendo Uhum. adaptadas e colocadas em capítulos, em episódios. É. Então, esse é o futuro mesmo. Eu acho que o que vai acontecer são produções que vão entrar na TV, sabe? O que está acontecendo. Algumas séries
estão agora sendo reproduzidas, liberadas na TV aberta. Então, acho que esse vai ser um movimento que deve Vai ir ficar uma acontecendo. interação streaming TV, Exatamente. né? Como a Globo, né? Faz com o Globoplay, né? Sim. Ainda mais agora com esse processo de pandemia, né? Que aconteceu de precisar paralisar toda a produção. Então, teve que entender qual eram os novos ferramentas para se entreter, né? Então as pessoas foram muito mais para as séries e filmes, enfim. E a novela e as novelas tiveram que parar a produção. Então foi meio que, eu acho que um movimento natural, né? Por conta da pandemia e do isolamento que isso aconteceu, né? As pessoas foram procurar mais séries. Já estava acontecendo. Mas eu acho que também é um olhar novo, né? De que é preciso também ter essas produções na manga, sabe? Não sei, tomara Deus, pelo amor de Deus, que isso nunca aconteça de novo, que a gente não precise ficar em casa. Mas eles tiveram que se reinventar, né? Tiveram que parar a produção e colocar outras novelas e agora estão colocando séries já produzidas. Enfim, eu acho que eu me perdi um pouco no que eu estava falando. Não, você bem colocou. E até eu acrescento na tua colocação, por exemplo, eu acho que as boas experiências que a gente teve durante esse período, né, de isolamento, talvez continuem. Por exemplo, quando o teatro voltar, eu acredito que o teatro online, quer dizer, entre aspas, o teatro continue paralelo ao presencial. O que você acha? Travou para mim. Travou? Está me ouvindo? Tô, agora mas... eu perguntei, tem muitas experiências boas desse período de isolamento que eu acredito que vão ficar. Até em relação ao teatro mesmo. Você acha que o teatro presencial vai continuar convivendo com essas mostras online? Difícil a pergunta. Mas eu acho que vai, porque eu até, durante esse período, né, apareceram alguns editais e eu estava pesquisando algumas possibilidades para escrever projetos. E aí eu conheci um grupo, que eu nem sei te dizer agora o nome, mas é um grupo que já faz teatro online há muito tempo, que eu não conhecia. Né? E que eles eram dentro de casa, eu acho que eles foram organizando e gravavam. E isso já existe, assim, é novo pra gente agora que não... Mas que para eles e para alguns isso já está acontecendo. E eles ampliaram tanto que agora tem até produções internacionais também com eles. E aí vira uma coisa de cine, teatro, enfim. Mas eu acho que não vai parar. Mas não tem experiência, não tem como comparar, né? A experiência é outra coisa. A experiência de ir ao teatro, de ver presencialmente. Sim. Por exemplo, essa experiência que você fez dos fragmentos kafkianos, eu fiquei fã. Eu espero que brevemente vocês façam outra experiência desse nível. Ai, que bom. E foi muito, muito engraçado, porque foi nesse período de pós-isolamento intenso, né? Porque eu estava na faculdade, tinha acabado de fazer novela, então estava tudo muito intenso para mim. E de repente, tipo, nada mais aconteceu. A gente teve parou total. E aí depois vieram essas possibilidades de projetos. E aí a gente mora muito perto, né? Esse ator que tá lá, ele mora aqui na minha rua e ele é meu namorado. E aí a gente, enfim, foi fazendo e tinha uma coisa, né? De qual é o limite, né? É teatro, a gente precisa pensar também que a gente tá gravando, não pode ser tão teatral. E aí tinha essas coisas também. E aí tem a edição, que é diferente e que a gente precisa pensar num contexto inteiro. Então foi muito interessante essa nova experiência de um teatro audiovisual que a gente colocou. Acho que a gente colocou assim. Eu acho que é instigante, né? Leva você a se aventurar. Acho que o barato para o artista é essa aventura, né? É pular sem saber se o paraquedas vai abrir. Vai indo, a gente vai aprendendo. Foi isso que eu falei para você por telefone, que ainda mais a gente de companhia independente, a gente precisa saber fazer um pouco de tudo. A gente precisa saber fazer figurino, a gente precisa saber fazer um pouco de cenário. Muito legal.
A Você que gente assinou a edição, né? foi. Mas aí, depois que a gente assistiu e amadureceu um pouco, a gente já se arrependeu de algumas coisas. Então, Ah, vai entendendo e amadurecendo, né, os conhecimentos. agora, até em cima disso, você fez a edição, que eu gostei muito. Você já se aventurou no roteiro também? É uma coisa que você deseja? Não, nunca me aventurei. O roteiro foi do Marcos Kovacsky e não, eu escrevo algumas coisas, vou dizer para você. Eu escrevo alguns poemas, teve uma época que eu tava escrevendo uma história, mas parei, e eu sempre paro assim, nunca continuo, mas é uma coisa que eu gosto. E agora também para um outro projeto eu adaptei uma peça, que é o Sim. Primeiro Amor do Beckett. E é como se fosse um roteiro, né? Porque era para gravar como é que eu posso chamar? Um vídeo, mas não é Sim. enfim, um vídeo audiovisual, teatral. E É aí, uma experiência artística audiovisual. é, e aí eu comecei assim a tentar adaptar e escrever algumas coisas, mas não sei se é o. Mas a gente precisa saber também para produzir projeto, não tem jeito. Tiveram diversas oportunidades de projetos, então a gente teve que saber criar ali e colocar a mão na massa. É. Eu acho muito legal isso. Eu entrevistando dentro desse ciclo, né, que eu fiz, eu entrevistei aquele diretor Ari Kozlov, ele ia começar uma peça no Teatro Petra Gold, e lembrei dos tempos do Carga Pesada com ele, né? E de como o Antônio Fagundes descobriu um lado escritor dele. Teve 3 ou 4 episódios do Carga Pesada, da fase lá da década de 80, que foram roteiros do Fagundes. Né? Arapuca, Olha, por exemplo. É um acho que você sensacional. comentou. É. E, quer dizer, é legal às vezes o artista, né? Eu, por exemplo, adoro no cinema a obra do Chaplin, né? Você pensar que o Chaplin ele atuava, dirigia, fazia música, Smile, por exemplo, que é uma beleza, né? Escrevia o roteiro, é tão bacana, né? Quando você brinca com essas diversas formas de arte que acabam dialogando entre si, né? Com certeza. Tem muitos atores, né, que migraram para a escrita, né? Eu não sei os nomes agora, mas eu sei que existem bastante Ah, atores que fazem. Tem até uma que fez agora, eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela está escrevendo uma série. Enfim, mas sim, é uma coisa que é quase natural, né? Você tá ali é, fazendo e aí você começa a escrever e ficou interessante, aí você começa a curtir e vai. E e aí você vai. descobre e daqui a pouco você nem tá mais Novos atuando, você horizontes. só tá escrevendo ou só tá dirigindo. Poxa, olha, o tempo, infelizmente, quando o papo tá bom, já está aparecendo ali que está terminando o tempinho. Nossa, Cara, sete queria h agradecer. 58 Rapidinho, viu como é que passou rápido? Olha, Carla, queria agradecer muitíssimo a tua presença aqui. Né? É uma honra para mim conhecer um novo talento despontando, assim, teatro, televisão, daqui a pouco cinema também. A minha intuição dificilmente falha. Essa é a primeira de muitas entrevistas que eu ainda vou fazer com você. Ah, tomara. Ah, imagina, foi um prazer, uma conversa boa. Um monte de gente passou por aqui, né? Não falei É, com ninguém. Enfim. e aí depois, Carla, essa publicação fica aqui no IGTV, mas depois eu faço uma pequena ediçãozinha, que é aquele período quando a gente está chamando o entrevistado, o convidado, né? E vai ficar Uhum. publicado lá no meu canal do YouTube do Divã Cultural. E eu vou te mandar depois essa cópia, tá? Para você também. Ah, ótimo, porque para quem não conseguiu assistir, vai ficar no seu Instagram. Fica no Instagram e no canal do YouTube do Divã Tá, Cultural. tá. Tá bom? Olha, foi um prazer, um grande Prazer foi 2021 meu. para você. Você Tá? Tomara que a também. gente saia de todo esse pesadelo Sim. com muita esperança, que a vacina chegue, que o antigo normal volte e que conviva com as boas experiências, porque também não foi tudo tão ruim, teve É, coisas a boas, gente não foi tudo aprendeu, isso, a gente possa absorver, né? E vê-la em novos papéis na televisão, principalmente. Sim, se Deus quiser. Tá Ano que vem vai ser bom? um ano muito bom pra gente. Vai sim, se Deus quiser. Gente, um beijo pra todo mundo que acompanhou, tá? Quero mais, já quero vê-la nessa live novamente, ó. Caroline. Viu? Um Obrigado, beijão. cara. Tchau, Beijo. obrigada a você. Beijo. Tchau, obrigado.